Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o seu canal para você aprender sobre renda variável. Galera, esta semana tivemos várias notícias, mas a notícia que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: cuidado com a armadilha. Bitcoin testou os 60 mil dólares e o varejo entrou em pânico. E como a gente vai aproveitar esse movimento do Bitcoin para a gente surfar bons lucros no mercado financeiro? Fique até o final que você vai aprender sobre o Bitcoin. Mas antes, nós vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Essa semana foi marcada por várias notícias. Na verdade, o ano de 2026 está sendo um ano de vários movimentos no nosso tabuleiro do xadrez no mercado financeiro. Temos guerra, temos eleições, gastos públicos nas alturas, Bitcoin fazendo correção, bolsa sobe e cai, ações voando e, de outro lado, ações despencando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer nos nossos investimentos. Beleza, pessoal? Mas eu quero começar falando de mercado brasileiro. Estamos vivendo um momento bem atípico no mercado brasileiro. Ele é sazonal, isso acontece de tempos em tempos, mas quando a gente está vivendo na pele, está passando por esse movimento, a gente tem que tomar cuidado, não deixar as emoções seguirem o seu fluxo. Eu sempre falo que se a gente entra com emoção no mercado, o mercado vai nos castigar, tá? E o que está acontecendo no mercado brasileiro, só para você ter uma ideia? Nós estamos com a nossa inflação subindo muito alto, tá? Boletim Focus toda semana está revisando a inflação e está sempre revisando para cima. Isso vai refletir no final do mês com a reunião do Copom. Muito provavelmente existem pessoas que já estão entendendo aí que vai se manter a taxa Selic, ou se houver uma redução, vai ser uma redução muito pequena, tá? Então vamos tomar cuidado. O mercado já estava achando que a Selic ia cair e o mercado como um todo ia melhorar, mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, com essa situação da inflação, prejudica a taxa Selic. Então eles estão sempre se balanceando, né? Se a inflação sobe, a Selic tem que subir para abaixar a inflação. Se a Selic for mantida nesse patamar alto, a inflação ela tem que cair. Não está acontecendo isso. Mesmo com esses patamares altos, a inflação está subindo. Então o Copom vai agir com força, o Banco Central não vai deixar isso passar em branco, porque senão ele perde o seu compromisso com a inflação, tá? E o que nós temos que observar? Nós temos que ver para onde o dinheiro dos grandes investidores estão indo, tá? Eles estão mudando de lugar de tempos em tempos. No momento ele está saindo um pouco do Brasil e indo para algum lugar. Para onde? Tem o mercado americano, que tem uma boa valorização, principalmente as ações de tecnologia, e também está começando um movimento de criptomoeda que a gente precisa ficar atento, tá? Então você tem que entender como funciona o gráfico para nós, né, como sardinhas, pequenos investidores, não virarmos comida de tubarão. Tranquilo? Vamos olhar o índice da Bolsa? Índice da Bolsa Brasileira, IBOV, gráfico semanal, caiu 7 semanas seguidas e dessa vez deu um respiro, deu um fôlego para a galera. O pessoal está contente que deu essa subidinha, uma pequena subida, tá? Fechamos na semana aqui positivo em 1,25. Isso faz com que possamos olhar o índice da Bolsa com mais cautela, tá? Então, o que estamos vendo no índice da Bolsa? Temos queda mais embaixo, tá? Os 160 mil pontos é uma memória de preço forte, tá? Existe uma memória de preço aqui pela tendência terciária. O que é a tendência terciária? É a tendência mais rápida do mercado. Então essa tendência aqui está marcando para a gente que essa região dos 160 mil pontos pode nos dar oportunidade. Pode ser que daqui ele suba,
chegue até essa região dos 180 mil e venha buscar essa região dos 160. Por quê? Porque caiu muito, são muitas semanas de queda. O mercado tende a dar um respiro. Os vendedores que estão comandando o mercado tendem a liquidar algumas posições. Aí os compradores eles entram no jogo para equilibrar essa balança. Então o mercado dificilmente ele sobe de uma vez e cai de uma vez. Então estamos olhando essa movimentação aqui na casa dos 170 mil pontos. Pode ser que venha romper e subir, tá? E depois cair para 160 mil pontos. E o que temos de ações para observar no mercado? Uma ação que já vínhamos falando há um tempo, está aqui num ponto que nós chamamos de acumulação. A ação é Suzano, SUSB3, está aqui há pelo menos, vou botar aqui, 5 semanas, mais ou menos 5 semanas de acumulação. Ela não sai dessa região aqui. Já deu entrada, já veio mais embaixo, já deu stop, tirou o pessoal que estava com stop muito curto, tirou a galera, continua movimentando aqui. Com a alta do dólar, é bem provável que Suzano venha fazer um movimento de alta que nós estamos esperando, tá? Já estamos posicionados em Suzano e fica essa como uma observação para o mercado. Uma ação boa, uma excelente empresa, teve uma alavancagem por conta de investimentos, mas Suzano é uma boa empresa, ela paga bons dividendos, vale a pena você ter no seu portfólio, tá? Uma ação também que já estamos de olho, falei semana passada, foi Banco do Brasil. Banco do Brasil está chegando aqui numa região que nos interessa. Como o mercado deu uma subida, Banco do Brasil também subiu. Rompeu essa estrutura aqui de alta, está revertendo tendência e estamos de olho em Banco do Brasil pela casa aqui dos 18,35. Uma outra ação que pedimos que você tenha cuidado, realize uma parte do lucro, foi Goal 4, Gerdau. Ela fez um movimento de que iria voltar, não voltou, tá? E está aqui movimentando-se rumo à casa dos R$ 11,15. Esse ponto é um primeiro ponto de alvo, certo? O segundo ponto de alvo seria 11,78. Então, quem já vendeu, espera agora uma nova oportunidade para comprar. Quem ainda não vendeu, fique de olho se tiver muito posicionado, com muito percentual do seu capital nessa ação, tome cuidado para não ficar muito exposto e ver o capital descer todinho para depois tomar uma atitude que aí já vai ser tarde. Uma outra ação que também falamos foi Uzi Minas. Uzi 5, eu falei aqui que ela estava dentro de uma região que iria falhar o movimento, fez essa falha desse movimento, já tirou os stop do pessoal que estava por aqui, certo? Se você ainda está em Uzi Minas e está, como eu falei, muito posicionado, com muito capital, tira um pouquinho, tá? Não venda todo o capital, porque é uma ação que pegou uma perna de alta agora, está valorizando bem, então você pode surfar esse movimento. Tranquilo, pessoal? E agora nós vamos falar de mercado americano. E agora, falando de mercado americano, como é que foi o comportamento da maior economia do mundo nesta semana? Vamos lá. Ainda enfrentamos questões geopolíticas. O acordo entre os Estados Unidos e o Irã ainda não está bem relacionado, bem costurado. Isso mexe com o mercado, mas tudo está levando tudo está se encaminhando para que haja um acordo. E como a gente percebe isso? Bom, primeiramente você olha o grande termômetro que é o petróleo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o petróleo, como é que foi, mas eu quero mostrar primeiramente o gráfico do índice americano, que é o SPX. Vamos observar? Índice americano fazendo um movimento de alta forte, isso aqui é um gráfico semanal, está buscando regiões aqui para cima, quer dizer, são topos históricos, ou seja, são as máximas cotações do mercado americano. Isso vai fazer com que você observe que o mercado americano está muito forte. Mesmo perante toda essa situação de guerras, controle da inflação, o mercado americano ainda está mostrando força. E a gente observa isso nesse gráfico.
Olha, que semana passada, semana retrasada, ele fez uma queda, entrou um volume comprador, só que essa semana ele rejeitou essa venda e faz um movimento de alta, certo? Pode ser que aqui o mercado americano faça o que chamamos de distribuição. O que é uma distribuição? É onde os compradores já faturaram um bom lucro e eles vão começando a sair do mercado devagarzinho. Os grandes investidores, eles não podem entrar e sair de uma vez. Eles não podem colocar os seus trilhões de uma vez e eles não podem tirar os seus trilhões de dólares de uma vez, porque mexeria muito com o mercado e o mercado ficaria muito instável, poderia causar um pânico no mercado. Então eles vão se posicionando de forma fracionada e eles também vão saindo do mercado de forma fracionada. Então, pode ser que aqui seja uma distribuição onde eles vão começar aqui a vender mais do que comprar para mudar o giro do mercado para baixo, tá? Se isso realmente vai acontecer ou não, nós não temos certeza, mas estamos observando o gráfico aqui para ter o quê? Para aumentar nossas chances de análise, tá? E diminuir qualquer ruído que o mercado possa nos dar de notícia, de qualquer outra coisa dessa situação, tá? Então, vamos observar o mercado americano e o que chamou a atenção do mercado americano de uma forma contundente foi a entrada da ação SpaceX na Bolsa Americana. Foi o maior IPO da história. Para quem não sabe que a IPO é a oferta pública inicial. Quando a ação, a empresa ela decide colocar o seu capital aberto para a Bolsa de Valores, tá? Ela fez uma captação muito forte, tá? A gente vai acompanhar como é que tá. Eu não gosto de operar IPO, tá? Não gosto de operar logo quando a bolsa, quando a ação entra na bolsa. Por quê? Porque às vezes há muito sentimento de euforia, geralmente a expectativa é muito positiva. Só que ao longo do tempo a gente vai verificar se essa ação realmente vai continuar na bolsa ou não. E agora, criptomoedas é o tema do nosso vídeo, certo? Bitcoin voltou para os 60 mil dólares. Pessoal do varejo está desesperado, mas, gente, não é motivo para estar desesperado, tá? É um motivo para você observar com calma o mercado. Não saiam vendendo desesperadamente. Não fiquem nervosos, porque o mercado ele tem esse comportamento. E se você tem segurança do que você está fazendo, você não deve ficar desesperado com o que está acontecendo, tá bom? Eu quero mostrar o gráfico de Bitcoin e eu vou fazer com que você entenda que no desespero nós buscamos oportunidade de compra. Vamos lá? Bitcoin, gráfico semanal. Quero mostrar para vocês o seguinte. Eu falei para vocês em outro vídeo que o Bitcoin não estava subindo legal. Vocês lembram disso? O movimento do Bitcoin está sendo legal, o pessoal está valorizando aí em torno de 20 a 25% de lucro, mas não é um movimento consistente. Pois é, dito e feito, o Bitcoin ele subiu nessa região aonde nós tínhamos entendido que poderia ser um ponto que os grandes investidores venderiam mais, e isso aconteceu, vendeu forte, só que o certo dessa venda era, vou ir romper até aqui mais ou menos e dar uma nova oportunidade de venda. Isso não aconteceu. Ele parou na região dos 59 mil dólares, uma memória de preço aonde muita gente comprou aqui e valorizou. Fez uma realização parcial, que a gente também havia falado, e buscou outras oportunidades aqui. Então o Bitcoin parou em cima de uma região de interesse comprador. Se você olhar pelo gráfico diário, puxar aqui, gráfico diário, você vai ver que o Bitcoin está aqui numa região de interesse, fez uma rejeição, certo? O volume veio aumentando, isso aqui é interessante. E a gente tem que observar o seguinte, que
o Bitcoin nessa região aqui pode ser uma oportunidade de compra. Para ele confirmar essa compra, ele deverá romper este topo aqui, tá? Romper este topo na casa dos 82 mil dólares, retornar e dar outra oportunidade. Isso vai acontecer? Nós não sabemos com precisão. Nós sabemos que essa subida aqui foi uma subida fraca, ela se confirmou. Quem vendeu o Bitcoin aqui, quem é mais arrojado, operou contrário do mercado, surfou todo esse movimento de queda. Parabéns para quem fez isso, foi uma boa estratégia. Só que agora é hora de encerrar. Deveria ter rompido, não rompeu. Pode ser que ele fique aqui mais um tempo para fazer uma arrancada, tá? Então nós estamos de olho nas principais criptomoedas, certo? Eu quero que você entenda que esse momento que o pessoal está em pânico é o momento que a gente está montando posição, ok? Então, aqui é uma região de alto interesse, tá? Eu vou fazer um vídeo, vou botar o card aqui do vídeo, falando exclusivamente das criptomoedas. Vamos falar das altcoins, vamos falar da dominância do Bitcoin. Se você tem interesse, vou deixar o link aqui para você observar esse conteúdo, para você não perder as oportunidades e tirar esse medo de investir em renda variável, principalmente em criptomoeda. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês, certo? Se esse conteúdo faz sentido para vocês, compartilha ele com alguém, compartilha ele com seu colega, com alguma pessoa que você conversa sobre o mercado financeiro. É importante que o YouTube entenda que esse conteúdo ele é importante para outras pessoas também, tá bom? E se você está começando no mercado financeiro, está inseguro, não sabe aonde investir, não quer perder dinheiro à toa, a gente tem o nosso grupo free, totalmente gratuito. Lá nós falamos das notícias do mercado financeiro, lá batemos um papo, lá tem desde o investidor iniciante até aquele investidor que já tem um bom tempo de bolsa. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui o link também no grupo free. Vai ser uma honra ter vocês lá e para a gente poder bater um papo de mercado financeiro. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até semana que vem. Cuidado com os trades, tá? E, se Deus quiser, nós vamos fazer os nossos lucros na bolsa. Um grande abraço. Fique com Deus.